Pois bem, aqui comigo para comentar esse e outros assuntos de política, está comigo aqui no estúdio Henrique Araújo, jornalista, colunista do O Povo, apresentador do debate do Povo nas rádios O Povo CBN, O Povo e também Rádio O Povo CBN Cariri. Muito boa noite, Henrique. Obrigado aí pela sua participação. Henrique, os trechos publicados pelo portal né, Poder 360 revelam que a maior parte dos ministros, né, a maioria deles, defenderam Toffoli durante essa reunião no STF. E talvez sejam trechos selecionados justamente por serem em favor de Toffoli. 24 horas depois, as transcrições das falas em defesa de Toffoli estampam, a gente está vendo aí, todos os portais, jornais do país. Será que agora, Henrique, chegamos ao fundo do poço dessas más notícias ligadas ao STF? O clima interno deve ser o pior possível, né? Bom, vamos lá, Tardan, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no Povo News, segunda edição. Eu duvido que seja o fundo do poço, viu, Tardan? Acho que vai ser um carnaval de torta de climão para todos eles, mas esse poço aí não tem fundo, até porque tudo isso está vindo à tona agora, a gente não sabe qual é a extensão, por exemplo, da memória do celular do Daniel Vorcari. Eu acho que tem muito mais gente, inclusive ministros do Supremo, que podem de repente aparecer aí nessas relações muito perigosas que têm vindo à tona, numa espécie de clima muito parecido com aquele que deu origem à Operação Lava Jato lá em 2015, 2016, né? Agora, voltando, essa reunião secreta que foi gravada na casa mais vigiada do Brasil, que não é o BBB, é o Supremo Tribunal Federal, né? O que espanta, Tardan, e talvez isso seja o fator mais grave, é que independentemente de quem tenha sido, se foi o Toffoli, se foi o Moraes, um dos 10 ministros, exatamente, um dos 10 ministros gravou aquela conversa e depois disponibilizou para jornalistas, né? Porque os trechos que aparecem lá no Poder 360 são literais, são parágrafos, mais parágrafos, a não ser que alguém tenha uma memória prodigiosa e depois tenha feito um relato que foi anotado ali com minúcias e reproduzido nas reportagens. Mas o fato é que os ministros se reconheceram naquelas palavras que foram reproduzidas, me parece, ipsis literis. A gravação não foi contestada, ou seja, parece que todos eles aceitaram aí de bom grado que de fato alguém registrou aí essa reunião, e isso dá uma amostra, tá, do clima lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então o Supremo hoje é uma casa conflagrada com a Polícia Federal, conflagrada com o Congresso Nacional e conflagrada entre si, né? Você falou há pouco que foram trechos selecionados, de fato foram trechos selecionados, que talvez a íntegra indicasse uma posição diferente da que a gente viu, né? Eu não sei, porque a nota que foi divulgada pelo Fachin diz muito claramente que o Corpo de Ministros Supremo manifestou apoio pessoal ao Toffoli. Ou seja, os ministros reconheceram de fato que ele poderia, inclusive, permanecer à frente do inquérito que trata do caso do Master, e que aquela arguição de suspeição era absurda, né? Aliás, me parece que houve um sentimento de indignação muito mais direcionado para o trabalho da Polícia Federal do que em relação às suspeitas que surgem sobre o próprio Dias Toffoli. É como se a Polícia Federal tivesse ultrapassado um limite institucional, ou seja, investigado um ministro do Supremo Tribunal Federal, Tardan, sem autorização do próprio Supremo. Pode ter certeza que isso vai render capítulos aí muito mais inflamados depois do Carnaval, viu?